Somos gratos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor Jesus, adorando, exaltando o seu nome. Se você veio nessa noite, porque Deus vai falar o teu coração, amém? Se você atravessou o ano de 2024 e chegou ao ano de 2025, é porque Deus ele tem um propósito para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vou colocar um fundo musical aqui para a gente... O fundo musical, irmãos, não interfere em nada, amém? A gente costuma colocar o fundo musical, mas não interfere em nada, porque o que interfere em nossa vida é a palavra. A palavra, ela entra, a palavra, quando ela encontra lugar, ela entra e faz coisas tremendas na vida do homem, na vida da mulher, amém? Louvamos a Deus a vida de uma jovem que acabou de chegar ali também, no final, nos 45 do segundo tempo, mas chegou na melhor parte, né? Que é a hora da palavra, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Como é o nome da jovem? Alguém me ajuda aí? Suzana, seja bem-vinda, Suzana, em nome de Jesus, amém? Essa casa também é tua, é do teu pai. Ele te fez, ele te formou, ele te criou, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 12. 2 Samuel, capítulo de número 12. Aleluia. Você que tem Bíblia, amém. Se não tiver, tem uma Bíblia sobrando aí, ajuda aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Samuel, capítulo de número 12. Amém? Versículo de número 16 a seguir. Eu não sei, irmãos, eu não sei de verdade por que essa palavra. Não sei. Mas ela veio ao meu coração. Eu estava ali no confronto ali, Senhor Deus. Eu não sei pregar. Mas se você estiver ligado, você vai entender a resposta de Deus. E você, aleluia, você vai sair daqui com a resposta de Deus na tua vida, porque Deus ele fala melhor do que a gente. A gente não sabe falar, né? Eu estava lá em casa falando com Deus e vendo no meu coração aquele versículo: abre bem a tua boca e eu encherei. Amém? Então, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Diz assim a palavra do Senhor. Davi, pois, buscou a Deus pela criança e observou rigoroso jejum, e recolhendo-se passava a noite toda prostrada sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se puseram ao longo dele para o fazer e levantar-se da terra. Porém ele não quis, nem comeu com eles. 18. Ao 7º dia, a criança morreu. E temia os servos de Davi de dizer-lhe que a criança tinha morrido. Pois diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança morreu? Poderá cometer um desatino, uma loucura, né? Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que perguntou aos seus servos: morreu a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, a adorou. Depois veio à sua casa e pediu que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isto? Que é isto que fizestes? Pela
pela criança viva, jejuaste e choraste. Porém, depois que a criança morreu, te levanta-te e come. Respondeu ele, quando a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe se o Senhor não se compadeça de mim, de modo que viva a criança. Todavia agora que é morta, por que ainda jejuarei eu? Aleluia. Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou-se e deitou com ela, e teve ela um filho. Aleluia, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Aleluia, querido Deus. Oh, aleluia. Querido Deus e Pai, Senhor, neste momento eu me coloco na Tua presença juntamente com a Tua igreja. Senhor, Tua palavra diz que, aleluia, a Tua palavra diz claramente, nos instrui claramente. Tu falaste para o Teu servo e eu recebo também aquela palavra. Quando o Senhor disse: abre bem a Tua boca e eu encherei. Por isso, Pai, eu coloco as minhas vidas nas Tuas mãos neste momento. Fala com a Tua igreja. Fala do Teu jeito. Fala conforme a necessidade de cada um deles, de cada um delas. Essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de pregar eu queria contar. Pode sentar, glorificando a Deus. Aleluia, glória a Deus. Antes de pregar, eu queria contar algo que me aconteceu, ou melhor, que eu sonhei. No dia 30 para o dia 31, eu tive um sonho, às 3h27 da madrugada. Irmão, sonho esse que eu senti o peso da realidade daquele sonho. Eu creio que aquele sonho que eu tive, eu vou contar esse sonho, depois eu começo a ministrar. Foi algo assim tão sobrenatural que eu falei, eu preciso compartilhar com alguém. Eu não tive tempo de compartilhar nas minhas redes sociais, falar ao máximo de pessoas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, mas eu vou falar a você nessa noite. E no sonho, eu estava no meu trabalho e tinha feito um grande banquete, uma ceia. E eu vi um pão muito bonito e gostoso. Eu olhei para um lado, olhei para o outro e comi aquele pão. Eu tenho uma colega por nome Erlane, e ela chegou para mim e falou assim: Rodrigo, você comeu pão? Aí eu dei no pé. Eu não comi o pão. Ela: Rodrigo, você está mentindo, você comeu pão. Eu falei: eu não comi o pão. Não foi eu que comi. E ela estava na câmara e viu que eu tinha comido o pão. E ela insistiu, falando: Rodrigo, você está mentindo, não foi você que comeu o pão. Eu falei: eu não comi o pão. Irmãos, e passado alguns minutos, o que aconteceu? Quando eu saí no lado de fora, eu não sei se você já viu aquela aurora boreal, é o nome desse, aurora boreal, dá muito lá no gelo, né? Boreal, não é esse, Yasmin? Um negócio desse aí, Yasmin está me ajudando. E, irmãos, aquela coisa linda assim, ó, com foco de luz, uma coisa sobrenatural. Uma coisa que eu ficava olhando assim, eu falei: meu Deus, que é isso? Meu Deus, é o arrebatamento. Irmãos, e o arrebatamento acontecia diante dos meus olhos. E os ímpios ficavam desesperados, os desviados ficavam desesperados, porque também sabiam o que estava acontecendo. E eu estava ali também, eu fiquei desesperado, porque eu falei: como você me vê? Assim, como foi tudo muito rápido, eu estava esperando chegar os segundos da minha vez para ser arrebatado também. E naquele sonho eu fiquei. E o que oprimiu meu coração foi a palavra, quando diz: sim, sim, não, não. A palavra veio no meu coração assim, naquele momento que eu estava vendo aquele arrebatamento, aquela coisa linda acontecendo. Tinha gente que estava assim: olha que coisa linda. Pessoas que não sabiam o que estava acontecendo. Já tinha outras que estavam desesperadas porque sabiam o que estava acontecendo. E eu fiquei desesperado também porque eu menti. E uma simples mentira, que eu sabia que era verdade, me deixou. E naquele momento veio no meu coração essa palavra: sim, sim e não, não.
porque disso passar é procedência maligna, é do diabo. Uma coisa, aos nossos olhos humanos, é uma coisa tão simples, mas aquilo me deixou na terra. Eu não fui arrebatado porque daquele dia, porque daquela mentira que eu assumi, né, como verdade. Eu não comi, e eu comi. E Deus viu naquele momento. Né? Então o Senhor me chamou a atenção para a gente ter cuidado, irmãos, com as simples coisas. A gente não está aqui brincando. A diaconisa Elisa estava aqui orando e disse: Senhor, nós não viemos brincar, nós viemos te adorar. É necessário, Deus, quando eu cheguei, eu estava no terminal SEAB, quando eu vim para cá, eu falei: Senhor, se eu for morrer no dia 31, pelo menos deixa eu morrer na igreja, deixa eu chegar na igreja, Senhor. E Deus chegou na igreja, eu cheguei na igreja, adorei o Senhor, e chegamos em 2025, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem um negócio comigo e com você. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas não atravessaram, mas Deus, aleluia, com a tua vida, você estando aqui presente, você estando vivo e ouvindo o que eu estou falando, Deus está dizendo comigo e com você: eu ainda conto com você para que o meu propósito se estabeleça na tua vida. Amém? Deus, Ele ainda conta comigo e com você. O que Deus quer de mim e de você é santidade. 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 Eu não tenho o meu padrão de santidade. Está escrito na palavra de Deus a forma correta como você tem uma vida santa na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Então, cuidado com as procedências malignas. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós lemos uma palavra muito interessante. Palavra essa que mostra, que revela a misericórdia de Deus. Aleluia. E eu queria colocar um tema para essa mensagem. O tema para essa mensagem é: enfrentando os problemas e seguindo em frente. Repita comigo: enfrentando os problemas e seguindo em frente. Irmãos, e falando sobre esse tema, ministrando sobre este assunto, eu confesso para você aqui diante dos céus que por muitas das vezes eu recuei a certos problemas. Problema esse, situações essas que Deus Ele nos coloca, ou seja, Deus permite que aconteça para nos criar estrutura, para nos criar amadurecimento, para nos criar profundidade, raízes profundas, para nós termos experiência para compartilhar quem está vindo lá atrás. Mas muitas das vezes, nós por ser um ser falho, nós por sermos um ser limitado, nós por ser um ser com temperamento muitas das vezes, né, forte, a gente desiste para não ter um confronto lá na frente. Mas quando Deus Ele te coloca em uma situação, quando Deus, existe um ditado popular que diz que o mesmo Deus que dá o frio, Ele dá o cobertor. Deveria até ser um versículo bíblico, porque é verdade. Deus, Ele não vai permitir com que nada aconteça na tua vida além das tuas forças. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós lemos aqui a história de um homem chamado Davi. Davi, nós conhecemos muito bem a história dele. Foi um homem que tinha em seu currículo, traumas, irmãos. Davi tinha trauma em seu currículo. Como assim, Rodrigo? Nós conhecemos muito bem a biografia de Davi. Quando Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, seu pai, e seu pai faz passar ali os melhores filhos formados, filhos intelectuais, filhos habilitados. E interessante é que Saul ele fica surpreendido. Por quê? Porque ele pergunta para Jessé: Jessé, acabaram teus filhos? Acredito eu que estou conjecturando, estou imaginando Jessé coçando a cabeça assim: gente, passou tudo, acabou. Ele não falou com a boca, eu estou aqui conjecturando, eu estou aqui imaginando. Acabou, não entendi nada. Mas Deus, Ele não se engana. Aleluia. Deus, quando Ele manda, Ele garante. Aleluia. Por mais que nós não conseguimos ver com nossos olhos carnais, porque crente não vê com vista, crente vê com visão, além das circunstâncias, da situação. A gente muitas das vezes, irmãos, acaba vendo com as vistas o inimigo se levantando e a gente quer agir de qualquer jeito, a gente quer agir com a nossa própria força, e o segredo da vitória está perder o amor ao joelho. Aleluia, o segredo da vitória está ainda na oração. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Jessé lembra,
desculpa, peraí, não, desculpa. Tem um, cabeça minha, o caçula, vai lá, Eliabe, vai lá, Sama, vai buscar aquele menino lá, tá lá no campo, eu tenho um ainda. E nos conta a história que quando Davi chega, Deus ele brada no coração de Samuel e fala assim: olha, eis esse aí que eu escolhi, derrama o óleo sobre ele, e ele agora é ungido. Interessante é que Samuel falou assim: olha, vai chamar, porque nós não assentaremos à mesa enquanto esse menino, aleluia, não chegar. Irmãos, e Deus honra Davi no meio dos seus irmãos, porque Davi tinha um coração sincero, temente e quebrantado diante do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mas o homem, irmãos, ele é dotado de falha, o homem ele é falho. Aleluia, irmãos, e triste coisa e dolorosa coisa é quando nós passamos por essas frustrações, porque, aleluia, você vai se frustrar com o seu pastor, você vai se frustrar muitas das vezes com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu filho. A gente vive por momentos de frustrações. Aleluia, mas você tem um Deus que você pode olhar para Ele, aleluia, confiar nele, aleluia, confiar na sua palavra que é fiel e verdadeira. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando Davi bota o pé dentro de casa, o Senhor brada: unge esse aí. E os irmãos ficam, acredito eu, quando vê o óleo derramando sobre a cabeça de Davi, acredito eu, ficam maravilhados, talvez alguns fiquem indagando: mas por que ele e não eu? Por que ele e não eu? Existe muito isso em nosso meio, lamentavelmente. Haja vista que muitos homens e mulheres de Deus ficaram para trás, porque foram trocados pela intelectualidade, pela coerência, pelo conhecimento conceptual, e desprezaram a unção que Deus deu, que Deus entregou, aleluia, chamado, o propósito específico que Deus colocou na vida. Mas Davi, aleluia, foi honrado naquele momento. Davi agora encara Golias, nós conhecemos muito bem a história. Davi agora encara Golias, Davi agora vence Golias. Irmãos, em momento algum, Davi colocou no seu coração o propósito de derrotar Golias para casar com a filha de Saul. E em momento algum, Davi desejava pelejar, Davi desejava fazer parte do exército de Israel. Era o sonho de Davi. Quando o pai manda Davi ver os seus irmãos, ver como é que está o rei, ver como é que estão os seus irmãos, meu Deus do céu, Davi não contou dois tempos. Davi pega ali seus materiais, seus instrumentos, o pão, as coisas, fala assim: vamos lá, eu vou ver o exército de Israel. Em momento algum, Davi colocou no seu coração o desejo de casar, de derrotar Golias e casar com a filha de Saul. Mas nos conta a história que Davi agora fala assim: ei, Davi encontra agora Golias afrontando o exército de Israel. E nos conta a história que Davi agora se propõe lutar contra Golias. Nós conhecemos muito bem a história. Mas interessante é que em um tempo o rei fala: olha, aquele que matar este homem, aquele que vencer Golias, vai casar com a minha filha, vai se vestir de glória, vai ser um homem rico, vai ser um homem que vai, meu Deus, imagine ser genro do rei. Por aí você já tira. E Davi, quando vê Golias afrontando Israel, afrontando o Deus de Israel, Davi não mede dois tempos. E nós conhecemos muito bem a história. Davi vence, aleluia, Golias. Davi se casa com a filha de Saul, aleluia. E dali para diante Davi passa por problemas muito grandes. Por quê? Porque o seu sogro Saul sabia que Deus tinha um negócio na vida dele e tentou matá-lo por diversas vezes. Davi era um jovem misericordioso. Certa feita ele tinha oportunidade. Por diversas vezes Saul tentou matar Davi. Aleluia. E uma vez Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas teve misericórdia. Oh, aleluia. Se Deus ele encontra um homem que tem misericórdia, Deus ele não pode ficar abaixo do homem. Deus, aleluia, ele está acima de todas as coisas. Haja vista que a Bíblia vai nos dizer que Deus ele brada e fala: olha, Saul, olha porque tu protege Saul, olha porque tu intercede por Saul. Eu já escolhi, eu já tenho outro melhor do que Saul, era Davi. Deus sabia que Davi tinha um coração próximo, porque era um coração misericordioso. Davi agora vira rei de Israel.
Davi, ele tinha por missão, Davi tinha por obrigação estar na frente da peleja. Davi, o ofício de Davi era estar motivando, orientando, fortalecendo, recrutando, né? O exército. Davi foi chamado, além de ser rei, ele é um soldado. Certa feita, Davi decide ficar em casa. E do terraço ele encontra uma mulher bela, despida, tomando banho, e ele deseja para si aquela mulher. Olha aí onde chega a decepção. Um homem que foi tirado da malhada, o homem que foi tirado o homem que foi chamado do esquecimento, o homem que foi exaltado, o homem que foi honrado por Deus, o homem que era rei de Israel, o homem que tinha tudo o que queria e que pensava, agora deseja uma mulher casada, Betseba. Detalhe, o esposo de Betseba estava na guerra, estava na peleja. Aleluia! E nos conta a história que ele chama aquela mulher, fica com aquela mulher, e aquela mulher fica grávida. Nos conta a história agora que o rei manda agora um recado para Joabe, fala: ei, manda buscar aí Urias para ficar com a sua mulher. Mas Urias também tinha um coração temente. Urias sabia que não podia sair de lá do campo de guerra, porque o rei não foi. O rei decidiu naquela batalha ficar em casa. Foi aí que ele teve aquela vista que destruiu a sua vida. E agora o rei manda buscar. Ele, olha, eu não vou para a guerra não. Joabe, fica lá de frente. Eu vou ficar em casa descansando um pouco. Eu vou ficar em casa, tá entendendo? Todo dia indo para a igreja, todo dia indo para a igreja. Para quê? Aleluia, ninguém falta no trabalho, né? Aleluia, mas para a igreja todo dia, não deixa só os domingos mesmo, né? Ou só as quintas, ou só as terças, né? Aleluia, mas enquanto, irmãos, nós estamos aqui, Deus ele está nos moldando, Deus ele está trabalhando em nossa vida, porque aqui é a olaria de Deus. É aqui que Deus fala abertamente para o seu povo. É aqui que Deus ele nos ensina como ter vitória. Aleluia. E aí agora Joabe recebe a carta do rei Davi, que está em casa, no palácio, querendo ali... descobre que Betseba ficou grávida. Se Betseba ficou grávida, acredito eu que não foi só uma vez que ele ficou com ela. Enquanto os homens estavam lá na peleja, ele ficou com aquela mulher casada. E ela agora fala: olha, rei, se tivesse o WhatsApp no dia de hoje, tinha mandado uma mensagem dizendo: olha, eu estou grávida. Estou grávida. O negócio ficou vermelho. E ele fala: peraí, eu tive a ideia. Manda chamar o marido daquela mulher. O homem está na guerra. O rei fala assim: olha, vem cá na minha presença. Vem cá. Ó, tu tá de férias. Férias de 1 ano, vai para casa e fica com a tua mulher. E nos conta a história que o rei fica sabendo que Urias, a sua consciência pesava. Ele não podia ficar de férias, aleluia, no período em que não era para ficar de férias. Ele não podia entrar para dentro de casa, ficar com a sua esposa, enquanto a arca, enquanto o exército de Israel, o qual Davi tanto amava, estava na batalha, estava na peleja. Nos conta a história que agora o rei recebe a notícia de que Urias não entrou para dentro de casa. Urias não ficou com a sua mulher, Urias ficou na porta. Davi agora deixa o diabo entrar no seu coração. Davi agora deixa o maligno. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente sai da direção da palavra de Deus, você vai ver muito crente por aí, mas não era crente. A pessoa bebia antes de conhecer Jesus. Aí conheceu Jesus, parou de beber. Aí achou de dar ouvido ao inimigo e desviou. Agora bebe, vende droga, usa droga, mata, rouba. A Bíblia vai dizer que o estado desse fica pior do que o primeiro. Então quando Davi agora, desprezando a lei de Moisés, desprezando a lei que Deus deu para Moisés, né, jogando debaixo do tapete, ele agora teve outra ideia. Já que eu trouxe, ele não ficou com a mulher para esconder, para me camuflar que esse filho é meu, eu tive outra ideia. Volta para a guerra, leva essa carta para Joabe. Joabe, coloca Urias na frente da batalha mais pesada. Irmão, quem não tem experiência, vai colocar na frente. Nós conhecemos muito bem essa história. E nesse dia em que Joabe, o comandante ali do exército, colocou Urias na frente, Urias foi morto. Davi agora fala assim: pronto, arquivo, como é? Queima de arquivo, né? Acabou. Já morreu, acabou. Agora estou tranquilo. Já morreu, agora acabou. Mas Davi esqueceu que ele não chama, aleluia, Deus, ele não tem o culpado como inocente e não tem o inocente como culpado.
Irmãos, nós conhecemos juízes por aí, a irmã Leise estava orando aqui, por quantas pessoas inocentes que estavam com a Bíblia lá no palácio, né, em Brasília, inocente só com a Bíblia, irmãos, orando pelo Brasil, foi preso e está preso até hoje. Enquanto hoje nós temos pessoas que tiveram a liberdade de sair do presídio para passar o Natal com a sua família e não voltaram mais. Irmãos, nós temos na terra aqui dos viventes juízes injustos, juízes que não vê, mas nós temos um Deus que vê todas as coisas. Já estou acabando. Nos conta, irmãos, a história que, aleluia, glória a Deus, Davi, aleluia, aquela mulher agora tem aquela criança. Aleluia, chega os 9 meses, Davi agora é pai, aleluia, daquela criança, e nos conta a história que aquela criança agora está doente. Por quê? Porque Deus havia ferido aquela criança. Mas uma coisa tremenda acontece. Aleluia, nos conta a história que havia um certo profeta chamado Natã. Nos conta a história que Natã agora chega até Davi e fala assim: Rei Davi, eu tenho algo para te falar. Davi pode contar. Nos conta a história categoricamente que Deus enviou o profeta até Davi dizendo: Davi, um certo homem muito rico, Davi, chegou na cidade, e esse homem, ele tinha muitos cordeiros, ele tinha muita criação, né? Mas esse homem, ele, chegando uma visita na sua casa, ele não matou nenhum cordeiro. Ele chegou, mas também na cidade tinha um homem que só tinha um só. Um homem pobre, só tinha um cordeirozinho só. Foi criada com seus filhos. Ele criou com tanto amor. Tudo que ele tinha, esse homem pobre, era esse cordeiro. E esse homem rico mandou matar e servir para a sua visita esse cordeiro. Davi, a Bíblia nos conta que Davi, a ira entra no coração de Davi. Davi fala assim: esse homem precisa morrer. Esse homem tem que morrer. E outra coisa, e devolver 4 vezes mais o que ele levou desse homem pobre. O profeta olha para ele e fala: Davi, esse homem é tu. Davi, esse homem é você. Urias não tinha mais ninguém a não ser a sua mulher Betseba. Oh, Davi, agora Deus fala em profecia na boca de Natã para Davi: porventura eu não dei o reinado do teu Senhor para você, Davi? Davi, porventura não deu o reinado de Israel para você governar? Porventura, Davi, eu não te dei as mulheres do teu Senhor para você deitar no teu seio? Davi, porventura não dei Judá? Se fosse pouco, eu acrescentaria mais. Mas agora a espada não sairá da tua casa. Ele chega para Natã e fala: Natã, eu pequei contra Deus. Oh, irmão, coisa linda é que quando a gente peca e se arrepende, porque a Bíblia diz que a gente alcança a misericórdia. E o nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele está sempre nos dando uma chance. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que o nosso Deus é tardio em irar-se. Mas chega uma hora que Deus se ira. Porque dele é a ira. Ele diz na sua palavra: minha é a vingança. Ireis, mas não pequei, porque minha é a ira. Aleluia. Aí ele chega para Natã e fala: Natã, eu pequei contra o Senhor. Aí Natã fala assim: bem verdade, e Deus te perdoou, mas a criança vai morrer. Meu Deus do céu. Irmão, se Davi tivesse ido para a guerra e tivesse feito o que nós lemos aqui, aleluia, Davi, ele entrou no seu, aleluia, no particular com Deus, em jejum, em oração, e ficava o dia todo clamando, orando, talvez o inimigo não tinha encontrado aquela brecha. Mas Davi decidiu ficar em casa, olhando pela janela. Aleluia. Eu aconselho você ficar orando na janela, mas não olhando pela janela. Existe uma diferença. Quando você olha pela janela, você vai ver o que não deveria ver. Mas quando você faz que nem Daniel, ora 3 vezes ao dia na janela, na direção de Jerusalém, Deus, ele se levanta para te dar vitória.
E nos conta a história, irmãos, que agora os seus servos estão olhando o rei sem comer, o rei sem beber, o rei jejuando, o rei orando pela criança que estava doente. A criança estava doente e ele estava acreditando que Deus teria misericórdia daquele pecado, que ele tinha tempo de se arrepender, mas ele estava ali projetou, executou, concluiu e achando que Deus não tinha visto nada. Aleluia! E nos conta a história que no 7º dia, irmãos, no 7º dia, a criança morre. E agora os servos ficam preocupados e falam um com o outro: vem cá, a criança estava viva, e ele não queria que a gente se aproximasse dele para conversar com ele, para dar comida, para dar água. Quem é que vai lá falar com ele que a criança morreu? Eu estou conjecturando, eu estou imaginando. Um falando: eu não vou. O outro: nem me mande, pode até me mandar embora. Trouxe até minha carteira de trabalho digital. Pode eu não vou não. O rei, e se ele fizer uma loucura, mandar matar todo mundo aqui? Eu não vou. Outro: eu não vou. E a Bíblia nos fala que Davi, ele percebeu, ele estava ali cochichando um com o outro. Nós lemos isso aqui. E aí Davi fala assim: a criança morreu? A criança morreu? Sim, morreu. Talvez ele falou no seu coração também: agora eu estou morto também. Parece que eu imagino, né? Ele dando essa notícia ruim. Porque tem gente, irmão, que tem uma facilidade muito grande de dar notícia ruim. Já tem outros que gaguejam, já tem outros que não quer dar. Já tem outros que tem a obrigação de dar. O difícil é o ofício de dar. Mas ele falou bem assim: a criança morreu? Alguém se levantou e falou assim: sim, morreu. Interessante que Natã, o profeta, ele falou assim: olha, já deu o recado de Deus, falei o que Deus ia fazer, o que Deus mandou, estou indo para casa. E foi embora. Irmãos, e Natã era amigo de Davi. Mas amigo de verdade fala a verdade. Amigo de verdade fala a verdade. E agora nos conta a história que Davi se levanta, vai para o templo adorar o Senhor. Tu és fiel. És fiel em todo o tempo. Aleluia. Davi, ele vai adorar o Senhor. E após ter terminado de adorar o Senhor, se lavou, se ajeitou, ficou bonito, adorou o Senhor, foi para casa e falou assim: me prepara um banquete, eu vou comer. Deus é fiel, Deus é fiel. Prepara um banquete, eu vou comer. E agora os seus servos agora ficam assustados. Peraí, gente, a criança estava viva, ele não comeu, e agora que negócio é esse? Agora está comendo tudo. Ele: porventura eu posso fazer alguma coisa? A minha oração e a minha intercessão era para que Deus tivesse misericórdia. Mas Deus, ele fez justiça. Deus, ele fez justiça. Aleluia. Talvez a justiça que Deus faça, a gente fala assim: mas quem sou eu de questionar contra Deus? Se Deus decidiu assim, se Deus decidiu daquela forma, quem sou eu? Ele é o Senhor. E agora, interessante e eu paro por aqui. Davi, ele se levanta, veste a roupa, vai adorar, volta, faz um banquete, come, agradece ao Senhor e fala: eu não posso fazer mais nada. Enquanto a criança estava viva, eu estava orando, mas agora eu sei que eu vou para onde ela está. Eu não posso mais trazê-la para cá, porque só quem pode trazê-la para cá da morte para a vida é Deus. Eu sei que eu vou para lá, mas eu não posso mais trazê-la para cá. Aleluia. Por que não dizer: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, aleluia, que Deus, ele venha ser. Essa espada, ela corta para lá e corta para cá. A gente precisa amar primeiro Deus. Eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, mas eu sempre ensinei para minha esposa e para minha filha: ame primeiro Deus. Maravilha, então tá aí a verdade. Primeiro Deus, segundo Deus, terceiro Deus, quarto mamãe e papai, se der. Aleluia. Irmãos, e Davi se levanta e enfrenta aquele problema e vai. Talvez se fosse eu e você, falaria: eu vou deixar de ser crente, eu vou parar de cantar, eu vou parar de pregar. Vamos ser sinceros que tem momento que dá vontade.
Parece que o cão fala bem assim, olha, vamos articular aqui o time, vamos lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, e você vai atrapalhar dessa forma. E tem momento que dá vontade de parar. Mas quando você recebe a visão de Deus, que é investida de Satanás, você precisa levantar e seguir em frente, diante do propósito em que Deus estabeleceu, em que Deus escreveu para a tua vida. Amém? Deus, Ele conta com você. Levanta, come e bebe, porque muito grande é a caminhada. Amém? Eu queria que você ficasse de pé para orar por você na noite desse dia. Aleluia. O segredo não está em retroceder. O segredo não está em voltar por causa das afrontas, por causa dos levantes. Aleluia. O segredo está avançando, porque aquele que carrega a semente, chorando, clamando de manhã, quando o dia amanhecer, ele vai colher os frutos. Aleluia, ele vai cantar o hino da vitória. Aleluia, talvez você entrou nessa noite pensando em desistir, dizendo talvez, eu acho que vai ser o último culto. Não, Deus, Ele conta com você. Deus ainda tem um negócio na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você não está aqui à toa. Deus, Ele está falando comigo e com você. Levanta, levanta, levanta. Ô Espírito Santo de Deus. Deus, neste momento, eu me coloco na tua presença como profeta, para orar pela vida deste homem, para orar pela vida desta mulher. Deus, em nome de Jesus Cristo, se hoje eu estava meditando na letra, eu nunca meditei como meditei hoje, na letra daquele hino de Sara Farias. Senhor, eu não vim aqui para pedir milagre. Senhor, eu não estou aqui apenas de passagem. Senhor, eu preciso do teu renovo. Renovo para te servir. Renovo para te adorar. Renovo para fazer a tua vontade com maestria. Deus, renovo para guardar a tua palavra, para defender a tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, levanta os que estão caídos, fortalece os que estão fracos, vem com a tua provisão, vem com o teu renovo, joga por terra as armadilhas, dá visão a esse crente, dá visão a essa crente, joga por terra, vai desfazendo toda armadilha, toda mina de Satanás agora é desfaço, pela autoridade que há no nome de Jesus. Meu Deus, essa obra é tua. Tu és o dono da obra, nós somos servos, nós somos dispenseiros do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos ensina a olhar para o alvo, Senhor. Problemas virão, frustrações virão, decepção virão, perseguição virão. Senhor, muitas coisas virão para nos fazer parar, mas que nós possamos colocar o problema debaixo dos nossos pés e com as mãos desocupadas fazer que nem Davi e dizer: Tu és fiel, Senhor, a todo tempo. Deus, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Pastor Rogério, com as considerações finais e a bênção apostólica em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, amado. Que você saia daqui com essa palavra poderosa ao teu coração. Lembrando que Davi nasceu, viveu para um propósito. Porque Davi deixou o propósito. Davi foi sucumbido, enganado, tentado. E Deus teve que novamente colocar Davi na rota, que era nos seus pés, adorando. Entendemos que nós estamos reunidos aqui, buscando viver aquilo que Deus nos chamou para viver. E não ficarmos na janela dispersos, porque poderemos cairmos mortos, como está escrito em Atos. Mas o que o profeta falou, eu finalizo e oro pelos irmãos, porque desprezaste a palavra do Senhor. Aquilo que está sendo gerado vai morrer. Porque desprezaste a palavra do Senhor. Aquilo que está sendo gerado vai morrer.
Então não adianta gerar algo se a palavra de Deus não está em concordância, porque vai haver morte, vai haver dor, vai haver sofrimento, humilhação. Que Deus abençoe a tua vida. 2025 está diante de nós. E Deus nos chamou para um propósito e não para distração. Amém? Nós estamos com o tema para 2025, buscando a mente de Cristo. 2025, o propósito para o meu ministério é buscar a mente de Cristo. Se Davi tivesse a mente de Cristo nesse momento, ele não pecaria contra o seu Deus. E tem muita gente que tem pecado porque não tem buscado a mente de Cristo, que glorifica a Deus acima de todas as coisas. Amém? Que Deus abençoe a vida dos irmãos que nos visitaram, que saia com essa palavra, gere algo debaixo da obediência da palavra de Deus. 2025 está aí, gere algo em concordância com a palavra de Deus, para que não venha ter tristeza ao ser gerado, em nome de Jesus. Domingo, pela manhã, nós estaremos aqui voltando intensamente para viver intensamente, realmente, irmão, 2025, a vontade de Deus. Queremos ver curas, sinais, queremos que as pessoas sejam libertas, pessoas sejam transformadas, pessoas sejam visitadas pela verdade. Isso é possível quando nós nos posicionamos na presença do Senhor. Amém? Temos visto casais sendo destruídos porque estão no caminho de trevas. E nós estamos aqui e nós vamos pedir para Deus atrair essas pessoas, atrair a sua presença onde há verdade, cura e libertação. Amém? Então, domingo pela manhã nós estaremos aqui buscando o Senhor. À noite, culto com a família. Traga a tua família para ouvir uma palavra, para receber uma oração e na presença do Senhor receber a cura que só Ele é capaz de fazer no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, o tema para 2025 é o quê? Buscando a mente de Cristo. Você vai entender no decorrer do ano quando nós precisamos buscar essa mente. Estenda as tuas mãos para receber a bênção do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja na vida de todos aqueles que esperam ansiosamente a sua volta. Se você é essa pessoa, diga bem forte, bem alto e bem bonito: vamos em paz em nome de Jesus. Cumprimenta o irmão do teu lado. Glória a Deus.